Um feliz sábado na paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Hoje vamos falar sobre o estudo 16, o mandamento esquecido. E antes de nós começarmos aqui a estudar, vou fazer aqui um resumo desse estudo. E você pode acompanhar aí na sua Bíblia todos os textos que eu vou estar citando aqui, tá bom? Vamos orar? Deus amado, querido Pai, Criador e mantenedor dos céus e da terra, muito obrigado por este dia, Senhor. Queremos agradecer ao Senhor pela vida, pelo alimento, tudo que o Senhor nos dá, meu Pai. Eu peço saúde para essas pessoas que estão me ouvindo, que o Senhor possa também me dar saúde. Peço ao Senhor que nos capacite através do Teu Santo Espírito para entender essa mensagem dessa noite. Desde já nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá para a lição, né? Alguns cristãos guardam sábado como dia santo de culto e repouso. Outros guardam domingo. Há quem santifica a sexta-feira e outros dias da semana. Em todos os casos, há pessoas sinceras que seguem o que lhe foi ensinado, sem nunca ter examinado o que Deus diz. É verdade que há também os que preferem esquecer justamente do que Deus mandou lembrar. A Bíblia, que é a palavra de Deus escrita, é a autoridade máxima para responder essa pergunta. Que dia devemos observar como santo? Então, nesse estudo de hoje, o mandamento esquecido, nós devemos responder essa pergunta, né? Que dia devemos observar como santo? Então, a pergunta número 1 fala, o que diz o quarto mandamento? Então, você pode abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo 8 até o 11. Eu vou falar agora resumidamente, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, e ao 7º dia descansou. Por isso, abençoou o dia de sábado e o santificou. O 7º dia é sábado. Então, Deus, ele descansou no dia de sábado. Então, o dia de sábado, ele é um dia especial que devemos guardar para adoração a Deus, para descanso, para santificação. Estarmos aí com a família, fazermos o bem, né? Praticarmos aí benefícios ao nosso próximo, irmos na igreja, né? Então Deus, ele quer realmente que nós tenhamos uma vida com abundância e precisamos também receber o descanso sabático. Pergunta número 2. Quem estabeleceu o sábado, quando e por quê? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, do versículo 1 até o 3, Marcos 2, 27 e 28. Ali fala, né? Deus estabeleceu o sábado na criação. Então lá no Gênesis você vai ver que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou, abençoou e santificou. Então na criação Deus já estabeleceu. Antes de entrar o pecado no mundo, então antes de haver pecado, Deus já tinha estabelecido o sábado. E fez isso para o benefício do homem. Adão e Eva eram os únicos habitantes do mundo, portanto antes do surgimento da nação judaica. Então antes do povo judeu, antes do pecado, Deus já tinha estabelecido o 7º dia como um dia de descanso para todos. Então é muito importante nós observarmos o sábado. E tem religiões que falam que era só para o judeu. Não é só para o judeu, é para todos. Todos devem observar o dia de sábado. Fala que até na nova terra nós vamos observar o sábado. De uma lua nova a outra, de um sábado a outro, todos iremos adorar o nosso Deus. E a pergunta número 3. Que dia Deus ordenou que fosse observado no tempo dos seguintes profetas? Moisés, você pode abrir a Bíblia em Êxodo 16, 23, que você vai ver que ele observava o dia de sábado, né? Moisés veio aí cerca de 1500 anos antes de Cristo, então ele observava o sábado. Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo, de acordo com Isaías 58, 13 e 14, que você pode ler aí na sua Bíblia, fala que é o sábado, né? Em Jeremias, cerca de 600 anos antes de Cristo, em Jeremias capítulo 17, versículo 24 e 27, Jeremias observava o sábado, no tempo do profeta Jeremias. No tempo do profeta Ezequiel, cerca de 600 anos antes de Cristo, de acordo com Ezequiel capítulo 20, versículo 12 e 20, fala que é o sábado. Esdras e Neemias, 420 a.C., em Neemias, capítulo 13, versículo 15 e 19, ele fala que é o sábado. No Antigo Testamento,
Não há nenhum texto indicando mudança do dia de guarda. Então não tem mudança, viu, irmão? Não tem mudança. Os profetas de Deus ali daquele período, todos eles observavam, tinha citações bíblicas do sábado. 4. Que dia foi observado por Jesus? De acordo com Lucas 4:16 e 31. Vamos ler esse texto, Lucas 4:16 e 31. Lucas 4:16 e 31. Indo para Nazaré, né? Jesus indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler, né? Então Jesus frequentava a igreja no sábado, segundo o seu costume. E o versículo 31 também, vamos ler o versículo 31, que é muito importante. Abra sua Bíblia em Lucas 4:16 e 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Então sábado realmente é um dia especial de culto a Deus. Vemos aqui que Jesus, ele já deixava esse exemplo, era o costume dele, e os ensinava no sábado. Não que não devemos ensinar nos outros dias, devemos ensinar todos os dias, sermos exemplo para as pessoas todos os dias. Mas Deus deixou o sábado como um dia especial de adoração a Ele e dia de fazer o bem. Pergunta número 5. Que dia guardavam os seguidores de Jesus? Você pode observar em Lucas 23, do 53 ao 56, e Atos 13, 14 e 27. Também Atos 42 e 44. Também em Atos capítulo 17, versículo 2 e 18, 4. Ali você vê as citações do sábado. As mulheres ali que seguiam Jesus iam preparar aí, o corpo dele, né, e descansar o segundo mandamento na sexta-feira para o sábado. Então no cair ali da sexta-feira para o sábado, eles observavam o sábado. Lembrando que a guarda do sábado é do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Pergunta número 6. Que dia os salvos guardaram na nova terra? Abra sua Bíblia em Isaías 66, 22 e 23. É muito importante esse texto. Isaías 66, 22 e 23. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa de lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne adorar-me perante mim, diz o Senhor. Então é de um sábado a outro, todos iremos adorar o nosso Deus. E para frisar mais o que eu falei na pergunta anterior, eu vou citar Lucas também 23, do 53 ao 56. Muito importante ler esse texto, né? Fala assim, ó. Ali era o sepultamento de Jesus, né? E tirando-os do madeiro, envolveu num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamo. E no sábado descansaram o segundo mandamento. Então é importante lermos a Bíblia. Então aqui sabemos a importância do dia de sábado, tanto ali os seguidores de Cristo, como na nova terra. E a última pergunta: podemos ignorar esse mandamento? De acordo com Tiago 2, versículo 10 e 12, 1 João 2,4. Vamos lá para Tiago
capítulo 2, versículo 10 e 12. Até o 12. Até o 12, né? Tiago. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira proceder, como aqueles que vão ser julgados pela lei da liberdade. Ou seja, nós devemos guardar todos os mandamentos de Deus. Se alguém tropeçar em um mandamento, será culpado de todos. E às vezes eu guardo o sábado, né? E cometo outro tipo de pecado. Não pode ser. Aqui está falando, né? Se você aqui fala matas, né? Não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Então você vê que ele está fazendo uma citação. Se eu guardo o mandamento, mas não guardo o outro, estou sendo transgressor da lei porque estou descumprindo o mandamento, né? Guardo um, mas não guardo o outro. Então nós temos que ter isso como exemplo. E o último texto, 1 João 2,4. Vamos ler 1 João 2, 1, 4. João 2,4. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não há verdade. Então aqui fala que quem fala que conhece a Deus, mas não guarda os mandamentos, é mentiroso. Então nós devemos observar os mandamentos de Deus, guardar os mandamentos. Amém? Recapitulação. O sábado foi instituído na criação do mundo. Ele foi observado por Adão e nos tempos dos seguintes profetas: Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Esdras e Neemias. Jesus observava o sábado. Seus seguidores continuaram observando o sábado após sua morte. Demonstramos a amar a Jesus seguindo os mandamentos. Transgredir um mandamento significa violar toda a lei. Entendeu? Então devemos observar a lei. Nota, olha a nota. Deus descansou no sábado, abençoou e santificou o sábado. Jesus e os apóstolos guardaram o sábado. Guardaremos o sábado na nova terra. Por que o sábado é essencial hoje? É um dia especial de comunhão com Deus e crescimento espiritual. Dia de estar junto com a família. Dia que pode ser empregado para ajudar necessitados, doentes, presos e famintos. Dia especial dedicado à pregação do Evangelho. Dia especial de adoração na igreja. Irmãos, teve muito conflito ali dos fariseus, né, falando de Jesus a respeito do sábado, porque Jesus curava no sábado. Jesus, ele fala que deu alimento para os discípulos no sábado, né, libertou aqueles que estavam em prisões, né, espirituais. Então Jesus, missão que ele tinha era de mostrar para as pessoas a cura, a libertação, o amor, de dar alimento para as pessoas. Então nós devemos ser um exemplo de pregar o Evangelho, indo até as pessoas que às vezes estão presas ali pelo inimigo, pessoas necessitadas de pão, né? Pessoas necessitadas de uma cura. Então precisamos pregar o Evangelho. E o dia de sábado especial que Deus deixou, né? Para que nós viemos a fazer esse trabalho, né? Então nós devemos fazer um compromisso de fé com Deus nessa noite. Crê que o sábado teve sua origem em um mundo sem pecado? Eu creio. E você? Deseja observar o sábado assim como Jesus fazia? Eu desejo. E você? Preciso da ajuda de Deus para cumprir esse mandamento? Eu preciso. E você? Então, irmãos, hoje esse foi o estudo que falamos aí sobre o mandamento esquecido. A importância de nós guardarmos o sábado, seguirmos o exemplo, né, de Deus que criou o mundo e já estabeleceu o sábado, os profetas de Deus que também guardavam o sábado, de Jesus, os apóstolos, né, que guardavam o sábado, seguidores de Cristo guardavam o sábado. Então nós, como seguidores de Cristo, salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, devemos hoje observar o sábado
porque o inimigo mexeu na lei do Senhor, como você vai ver no estudo 17, falando da mudança do sábado para o domingo. Então não perca o estudo 17 também, da mudança do sábado para o domingo, como foi feito essa mudança. Então que você possa aí estar meditando nesse estudo de hoje, que Deus possa abençoar a sua vida, da sua família, e que a cada dia Deus possa nos estar capacitando para entender sua palavra. Vamos orar? Deus amado, querido Pai, muito obrigado por esse estudo, Senhor, que o Senhor nos ajude a entendermos a lição de hoje e que o Senhor possa a cada dia, através do seu Santo Espírito, nos capacitar para entendermos que a palavra do Senhor é essencial para nós vivermos aqui, meu Pai, na terra, com os olhos no céu, sabendo que em Ti, meu Pai, em Ti nós temos esperança. Muito obrigado pela graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por Teu Santo Espírito na nossa vida. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenham todos um feliz sábado na graça do Senhor Jesus. Um abraço para todos vocês. Amém.